Muito bom dia, meu povo, e uma ótima terça-feira para todo mundo. A gente sabe que quinta-feira temos um jogo muito importante pela Copa Sul-Americana contra o Once Caldas, valendo vaga direto nas oitavas de final. E no final de semana, outra parada dura, que é contra o Internacional, a última rodada do Campeonato Brasileiro, antes da parada para o Mundial, antes da gente focar 100% na Copa do Mundo de Clubes. São dois jogos realmente importantíssimos, mas é inevitável a gente também não falar da janela de transferências que está chegando aí no próximo dia 2. Qual expectativa a gente pode ter em relação a essa janela de transferências, em relação à chegada de reforços, algo com o que o Renato Gaúcho tem sonhado dia após dia. Na verdade, desde que ele chegou. E o próprio Renato já deu ali algumas dicas do que deve acontecer. A gente sabe que um planejamento ali é traçado, uma meta é traçada, mas nem sempre isso no fim acaba se cumprindo. Eu digo, o Renato falou em 2, 3 reforços. A gente já viu o Fluminense começar a janela de transferências dizendo que não, vamos contratar até 3, 4 jogadores e chegaram 7, 8. Não creio que vai ser o caso dessa, né? Porque é uma janela muito curta, de 2 a 10 de junho. Não dá para esperar até o fim para, enfim, definir todas as negociações. Então, por isso, eu venho falando que o Fluminense já está no mercado, mapeando e talvez já iniciando de fato contatos com possíveis reforços. Isso já deve estar acontecendo, hoje já é dia 27 de maio. E o Renato está apostando muito nessas contratações, inclusive lá, quando eu estava em Caxias do Sul, faço uma pergunta nesse sentido, em relação ao que se ele acha que depois dessa parada para o Mundial, com a chegada de reforços, a gente vai viver um outro momento na temporada, uma outra etapa da temporada, né, com um time mais encorpado, e ele acredita plenamente nisso. Até porque ele não participou da formação desse elenco. Ele chega já com o elenco pronto. O elenco foi montado por Mano Menezes junto com a diretoria do Fluminense. E a gente sabe que houve ali uma reformulação bem significativa, com a saída de muitos jogadores e a chegada de outros, né? E agora o Renato vai ter a oportunidade de, pelo menos, tentar suprir as carências que ele já identificou. Bom, em relação a carências, eu acho que a gente tem algumas bem evidentes. Uma delas, eu tenho certeza que muita gente também fala desde antes da última janela, antes do encerramento da janela ali de fim de ano, que é um zagueiro. O Fluminense foi ao mercado contratar 2 jogadores que atuam no futebol peruano. Com todo respeito ao futebol peruano, não tem nada contra o futebol peruano. Mas eu já falei isso aqui algumas vezes. Vocês já viram algum time brasileiro ir no futebol peruano e contratar 2 jogadores? Então, a gente tinha um problema e continua tendo esse problema. A gente tinha um problema de volante. Foi contratado volante. E esse volante se lesionou. O primeiro volante, que é o Otávio. A gente tinha uma carência de um camisa 10. Foi contratado o camisa 10, o Lescano. Porém, é um jogador ainda inexperiente, jovem, que precisa amadurecer. A gente tinha um problema de centroavante. Foi contratado o Everaldo. E a gente segue tendo um problema de centroavante. Depois de uma janela que o Fluminense gastou cerca de 150 milhões de reais. Então é uma outra janela, uma outra oportunidade para corrigir definitivamente essas carências. Só que fazer isso de maneira assertiva, a gente sabe que é muito complicado. Principalmente quando não se tem muita grana. E aí é um outro ponto de interrogação. O quanto de grana o Fluminense tem para colocar nessa janela? A diretoria, será que vai contar com a SAF? Uma possível SAF que pode ser aprovada, que vai assumir essas dívidas? Então dá para arriscar mais, contando com isso? Talvez. Vai trazer um nome de peso para a disputa do Mundial? Acredito que será tentado. Se vão conseguir, é outra história. Mas são algumas interrogações e temos algumas constatações, quase que não sabe, perdão, que é em relação a essas carências. Então, um zagueiro para mim, e aí eu fiz um exercício aqui de tentar estabelecer uma ordem de prioridades, que não é tão simples, na minha opinião, pelo menos. Né? Mas na minha ordem de prioridades, o Renato falou até 3 reforços, estou colocando aqui 4. E aí vocês podem deixar nos comentários aqui para a gente trocar essa ideia. Primeiro, se você acredita que o Fluminense vai pesado nesse mercado. Segundo, qual a sua ordem de prioridade? Para mim, é bem evidente que é um camisa 9 de muita qualidade. Camisa 9 para ser titular.
um jogador incontestável. Ah, Alessa, mas contratar um jogador desse é muito caro, né? Sim, é muito caro, sem dúvida alguma. Mas temos o Germancano neste momento lesionado, o Everaldo é um jogador que... Eu falo, o Everaldo ele pode fazer parte do elenco do Fluminense, desde que ele não seja a opção imediata, se torne a opção única, quando o seu titular, que no caso é o Germancano, se lesiona. Esse é o grande problema. Então, para mim, o Fluminense precisa... E um jogador diferenciado nessa posição, ele desequilibra. Não tem jeito. E dependendo da característica, ele pode jogar inclusive com o Germancano, dependendo da característica. Se não for um cara muito fixo ali de área. E aí é papo para outro vídeo. Depois disso, eu creio que a zaga é uma prioridade. Um zagueiro, para ser titular, indiscutível também, é uma prioridade. Por quê? Não só para formar uma dupla ali indiscutível com o Thiago Silva, mas porque o Thiago Silva não vai jogar todos os jogos. E aí a gente precisa ter um outro jogador que a gente confie plenamente. Que no momento não é Freitas, no momento não é Ignacio, não é Manuel, menos ainda o Thiago Santos. Então, para mim, é uma prioridade absoluta a zaga. A gente teve essa discussão ontem no Giro de Jornada, estou trazendo para aqui também. Até eu e Cauã tivemos a mesma opinião, né, em relação... Porque o camisa 9, o camisa 10, se você acertar, ele muda muito o teu time de nível. Um zagueiro também ajuda muito, muita coisa. Mas são posições mais vitais, né? Bom, depois disso, eu continuo achando que o Fluminense precisa de um meia. E é essencial ter esse meia, porque a gente não sabe como vai ser a temporada do Ganso. É uma grande incógnita. O Ganso ainda não conseguiu entrar em forma esse ano. É um jogador que não está conseguindo competir em alto nível ainda. Que passou por um momento difícil, uma pré-temporada tardia, e tudo isso atrapalha, tudo isso impacta. Então é uma grande dúvida que a gente tem. E aí não adianta trazer uma aposta. O Lescano já é uma aposta, é um jogador para muito tempo. É um jogador que vai ter sequência com o Renato, vai ganhar mais oportunidades? Não sei. Não sei se o Renato está sentindo confiança no dia a dia para botar para jogar. Nos momentos difíceis, agudos da temporada, vai ser o Lescano. Se o Ganso acaba tendo uma lesão, fica fora, aí a gente vai ter que depender só do Lima ali, ou essencialmente de um esquema com 3 volantes que vai funcionar em alguns jogos, mas talvez não em todos. Então, para mim, seria fundamental ter um meia. Pode não ser um camisa 10 clássico, mas um terceiro homem de meio de campo, um cara com qualidade para criar, com qualidade para ditar o ritmo do time, para fazer realmente a diferença. Eu acho que o time ainda sente muita falta de um jogador como esse. E aí, enfim, mas não acho, tá? Não acho que vai vir. Nesse caso aí, não acho que vai vir. Tem dúvidas até em relação ao centroavante. Contando com a volta do Cano, e aí o Everaldo, não, tá dando sinais de melhora. Enfim. Depois disso, e aí ontem a gente falou sobre a notícia de que o Renato já pediu a contratação de um atacante de lado. E aí, mas o Fluminense tem um monte de ponta. Sim, o Fluminense tem um monte de ponta, gente. E um monte de ponta que não tá jogando nada, ou jogando pouco. A gente tem um ponto, Canóbio, que ainda não conseguiu entregar o desempenho que a gente espera dele, e agora acabou se lesionando. A gente tem o Serna, que é um jogador muito instável, muito irregular. Ele vai te ajudar em muitos jogos, mas vai te atrapalhar em outros também. E o Keno, que é outro grande ponto de interrogação, que é um jogador que tem qualidade, mas é um jogador que oscila e tá vivendo esse ano lesionado. É carga, tem que dosar, tem que... Então, como é que você conta com um jogador como esse? Foi uma renovação precipitada. Inclusive o Keno, assim, eu acho que alguns ciclos se encerram e se traz um jogador discutível, um jogador de qualidade mesmo, o Keno para mim seria até um jogador negociável. Mas a questão é essa, é que a gente também não tem, assim, não tem firmeza para contar com o Serna, para contar com o Canóbio, ainda não temos essa firmeza. Mas enfim, depois disso, um volante talvez para suprir o Otávio que está lesionado, mas o Bernal está voltando, o Martinelli está fazendo, o Renato encontrou ali um equilíbrio com 3 volantes, o Hércules está jogando de primeiro volante também e está indo bem. Então, não sei se vai ser uma prioridade nessa janela. Acho que as únicas posições que são indiscutíveis hoje, que a gente não está preocupado, é o gol, tem o Fábio.
Se bem que o Fluminense está tentando trazer um goleiro reserva já há um tempo. O Marcelo Lomba agora não deu certo com o Arcanjo, também do Vitória. E as laterais, que o próprio Renato falou que já não é uma preocupação. E de fato não é mesmo, né? O time tem todas essas carências aí importantíssimas a serem supridas. Então é uma janela que eu não espero um alto investimento como não foi na outra. Não sei se nesses níveis de valores vai me surpreender um pouco, mas eu espero um Fluminense tentando trazer um nome de peso, pensando no Mundial. E se o Renato falou, como ele falou nas entrevistas, que a ideia é trazer jogadores que venham realmente para acrescentar e para jogar, então não são jogadores comuns, não são apostas. Porque as apostas o Fluminense já fez. Lescano, Lavega, tem Isaac, tem Riquelme. As apostas já estão ali. O Fluminense não precisa de aposta. O Fluminense não precisa de um Paulo Baia, que é um jogador que vem da Série B, que também acaba sendo uma aposta, que não é um jogador tão jovem, mas também é uma... O Fluminense não precisa de jogadores. Esses jogadores do Fluminense já tem. Tem que chegar jogador para jogar. E chegar para jogar significa dinheiro, grana. Ou uma ação de mercado muito bem executada, aproveitando alguma grande oportunidade. E aí exigiria um trabalho forte de scout, do próprio Renato, talvez em trazer um jogador que ele goste, que talvez tenha ali uma oportunidade de trazer de graça. Enfim, vai ter que ser criativo. Não tem muito para onde correr, né? Ou é grana ou é criatividade. Mas criatividade sem grana reduz um pouco a assertividade. Não é fácil essa equação que o Fluminense tem, esse desafio para tentar resolver esses problemas, essas carências com qualidade. Indiscutível. Indiscutível. Vamos ver, não sei o que vocês estão pensando, mas, como eu disse, já ao longo desta semana começaremos a ter os nomes especulados, possíveis reforços, e aí depois a gente vai ter uma ideia se teremos, já para o Mundial de Clubes, um time diferente, um time mais reforçado e, claro, depois pensando também no restante da temporada. Deixa aí seu like, seu comentário neste vídeo, também é muito importante. Se inscreva no canal do Leste, se você não está inscrito, se inscreva e ative as notificações também, porque é muito importante. E ao longo do dia voltamos com muito mais notícias e informações por aqui. Valeu!